somos desafiados a um andar em fidelidade ao Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Jeremias 35, 12 a 14 e versículo 19. O texto lido nos estimula a um andar em fidelidade ao Senhor. Este capítulo do livro de Jeremias traz mais um sermão vivo de Deus pregado através da instrumentalidade do seu profeta. Aqui vimos o Senhor dando uma ordem estranha ao seu servo. O Senhor ordena a Jeremias convocar os recabitas. Eles formavam um clã de nômades descendentes dos queneus, da família do sogro de Moisés. Esse povo juntou-se ao povo de Israel na travessia do deserto por mais de 2 séculos. Eles eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Jeremias os convida a irem a uma das câmaras do templo e ali lhes oferece vinho. Acontece que os recabitas receberam uma ordem 300 anos atrás do seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Eles não deveriam plantar vinhas, não deveriam habitar em tendas, e não deveriam beber vinho. Sempre que pensamos em fidelidade, logo os recabitas nos vêm à mente. Jeremias, além dos recabitas, leva também alguns ministros do templo para testemunharem o que aconteceria naquele lugar. O povo de Deus estava prestes a receber uma das maiores lições de sua vida sobre fidelidade. Quando o Senhor entende de falar conosco, ministrar algo ao nosso coração, Ele usa os meios mais inusitados possíveis. Foi o que aconteceu ali. Deus usa um povo fora da aliança para ministrar fidelidade ao seu próprio povo escolhido. Temos clamado ao Senhor que mude a história do seu povo, que traga restituição, renovo, saúde, mudanças efetivas de vida. Mas parece que quanto mais clamamos, mais as coisas se tornam difíceis para muitos em nosso meio. E olhe que não estamos falando apenas de coisas materiais, mas de tudo que diz respeito a um viver em plenitude. O que tem nos acontecido? O que falta a nós ou em nós? Será que temos sido fiéis ao Senhor? Essas são perguntas que nos martelam a mente continuamente. Às vezes não se trata de grandes pecados, mas de determinadas coisas ou atitudes que achamos de só menos importância e que insistimos em não nos libertar. São os nossos pecadinhos de estimação guardados a 7 chaves que nos têm afastado de experimentar a plenitude do Deus vivo. E o que mais assombra, que não são apenas os pecados contumazes, mas a sua prática sem nenhum arrependimento ou pesar. A verdadeira regeneração traz a reboque um desejo enorme de fidelidade ao Senhor, que do ponto de vista bíblico é a soma da fé mais a obediência. Essa fidelidade não é um ato mecânico, mas a resposta ao amor apaixonado do Senhor por nós. Ela é manifesta pelo que o Senhor é, não pelo que Ele pode fazer por nós. Conta-se que certo homem cristão, presbítero, se apaixonou por uma mulher que não pertencia à mesma fé que ele. Nos primeiros anos tudo era muito bom, depois apareceram os problemas, o choque do jugo desigual começou a aflorar e a separação foi inevitável. Aquele homem acabou seus dias sozinho, nunca refez a vida conjugal. Ao ser indagado sobre a razão de permanecer sozinho, ele sempre respondia: eu sou casado. Está escrito que enquanto os cônjuges viverem, permanecerão casados. E ainda, o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Era o que estava escrito que prevalecia, não o sentimento ou as inclinações. Isto é fidelidade. Quantas vezes abandonamos o que está escrito para fazer valer as nossas inclinações? A fidelidade leva em conta o que foi ordenado e não aquilo que a nossa carne deseja. Ao mesmo tempo, quanto mais nos aproximamos do dia da segunda vinda do Cristo, mais se faz necessário passarmos por uma transformação em nossa natureza, em nosso caráter, em nossas ações e em nossas atitudes. Pessoalmente, acho que é isso que temos necessitado.
O mesmo sermão pregado a Israel com a fidelidade dos recabitas serve também para nós hoje. Deus continua requerendo fidelidade. O que o Senhor quer ensinar ao seu povo, não só do passado, mas de todas as épocas. Primeiro, o contraste entre a fidelidade a preceitos humanos e a infidelidade a preceitos divinos. Segundo, o Senhor está constantemente nos dando oportunidade de rever as nossas atitudes e postura. Terceiro, o Senhor castigará os infiéis. Quarto, Deus recompensará os fiéis. O mesmo sermão pregado a Israel com a fidelidade dos recabitas serve também para nós hoje. Deus continua requerendo fidelidade ao seu povo amado. Que levemos a sério os mandamentos e preceitos de Deus, assim como os recabitas fizeram com os preceitos de seu pai Jonadab. Deixo as palavras do próprio Jesus através do Evangelho de João. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meditemos agora nessa pergunta de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele continua requerendo fidelidade. Reflitamos sobre isso. Em nome de Jesus. Amém.